Amados, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. E que você possa abrir o teu coração e ficar atento à voz do Espírito Santo. Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Depois de Reis, de Crônicas, de Esdras. Aleluia, Jesus. Rabaku de Valassuri Bicadarai. Oh, aleluia. Neemias capítulo 2, quem achou, diga glória a Deus. Verso 18. Também lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Coloque a tua Bíblia no teu peito. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Fala conosco. Eu queria que você orasse agora. Não ficasse de boca fechada. Pedisse para que o Espírito Santo falasse com você aí no teu lugar, meu irmão. Ô Senhor, nesse feriado de carnaval, onde muitas pessoas estão alimentando a carne, nós estamos aqui na tua casa para ouvir a voz do teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco de uma maneira concisa, poderosa, tremenda, meu Pai, nessa noite. Que ninguém saia daqui de mãos vazias, mas que nós possamos sair daqui com a tua revelação, com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Espírito Santo, nós estamos em guerra, e que o Senhor levante soldados para guerrear, Senhor. Pessoas que abrem os lábios, Pai, para te adorar e para glorificar o teu nome, não importam as circunstâncias. Ei, meu irmão, que Deus ative aí no teu coração, uma chama novamente, de que em nome do Senhor Jesus, você possa clamar e entrar no Santo dos Santos com ousadia, como diz a palavra do Senhor. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Repita assim comigo: Senhor, eu estou em reconstrução. Senhor, eu estou sendo construído. Senhor, se tem alguma coisa na minha vida a ser reconstruído, faz novo, faz de novo. Eu me abro, eu me deixo, Senhor. Que o Senhor fale comigo nessa noite. E só quem crê, diga glória a Deus. Você pode se assentar e exaltar o nome do Senhor, dando glória a Deus e aleluia. Oh, meu irmão, eu peço graça do Espírito Santo para passar para você o que o Espírito Santo falou comigo. E que você fique atento aí, não se disperse. Em nome de Jesus. A maioria dos cristãos conhecem a história de Neemias. Neemias foi um homem de Deus, usado pelo Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo para ser levado de volta a Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia, para reerguer, preste atenção aqui em mim, olha aqui para mim, para reerguer os muros e as portas de Jerusalém que estavam queimadas. Jerusalém estava destruída, Judá, Jerusalém estava destruída. E quando o povo volta do cativeiro, vê toda aquela destruição, mas eles não tinham forças para reconstruir aquela cidade. E mesmo tendo voltado, o povo de Israel ficou lá, habitando no meio dos escombros, no meio daquela cidade desolada. A 1.500 quilômetros de Jerusalém vivia Neemias. Os seus antepassados viveram em Jerusalém. Preste atenção aqui em mim. Os antepassados de Neemias, e eu preciso te dar uma introdução para que a gente entenda e que o Espírito Santo nos leve nessa noite aonde Ele quer nos levar. 1.500 quilômetros dali, onde hoje é o Irã, vivia Neemias, no palácio do rei Artaxerxes, um rei persa. Ali diziam alguns historiadores que era a colônia de inverno dos reis
da Pérsia. E Neemias, a Bíblia diz que era o copeiro, o mordomo do rei. Só que quando a gente vai para a tradução, no original, essa palavra que foi traduzida por copeiro, por mordomo, ela é misva, que significa conselheiro, conselho. Então, muito mais do que mordomo no palácio do rei, muito mais do que copeiro no palácio do rei, Neemias era alguém de confiança. Neemias era servo do rei, mas ele também tinha servos que serviam a ele no palácio. Ele era um conselheiro. É bem verdade que ele, antes do rei comer alguma coisa, ele tinha que experimentar. Olha o tamanho do grau de confiança que o rei tinha em Neemias. Ele era a pessoa que experimentava os alimentos antes do rei comer, que bebia da bebida antes do rei beber. Este era Neemias. E Neemias vivia lá no palácio, a 1.500 quilômetros de Jerusalém. E um certo dia, meu irmão, e a Bíblia diz aqui no verso 1 do capítulo 1, no mês de Quisleu é dezembro. Num belo dezembro, chega um homem chamado Anani, conhecido de Neemias, que está vindo de Jerusalém. E ele passa para Neemias todo o relato de como estava Jerusalém. E com muita tristeza, ele chega em Neemias e fala: Neemias, Jerusalém está acabada. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. É triste de ver como está Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, que Neemias, ele fica orando. A partir daquela notícia, ele não dorme mais à vontade. Ele fica sendo martelado na sua mente e no seu coração para fazer alguma coisa pelaquela cidade, por aquela cidade. Um homem de Deus, que o Espírito Santo estava incomodando ele para fazer alguma coisa para reconstruir novamente Jerusalém. E é interessante que o tempo vai passando, preste atenção aqui, e depois de 4 meses, no mês de Nissan, como diz o verso 1 do capítulo 2, é que ele vai falar com o rei, porque um dia ele chega lá, 4 meses tinham se passado, entre março e abril, a notícia para ele veio em dezembro. Depois de 3, 4 meses, ele vai um dia entrar na presença do rei, e ele com a comida, a bebida para o rei, e ele está abatido. A Bíblia diz que a fisionomia dele não está boa. E o rei pergunta para ele: o que acontece com você, Neemias? Você nunca entrou na minha presença triste? Por que você está abatido? Porque até para entrar, irmão, na presença do rei, tinha que ter cuidado. Porque se ele entrasse triste na presença do rei, ele podia morrer. Então ele tinha que estar alegre, com entusiasmo na presença do rei. Mas um dia ele chega na presença do rei abatido, apático. E o rei pergunta para ele: o que você tem? O que aconteceu com você, Neemias? E aí ele conta o que ele tinha ouvido há 4 meses atrás. Rei, a cidade dos meus antepassados está destruída. E essa notícia chegou para mim em dezembro. E desde lá eu tenho orado, pedido uma forma, porque algo está dizendo para mim que eu preciso ir lá, reconstruir aqueles muros. Mas eu tenho orado todo esse tempo, eu não sei como chegar no Senhor, rei, para pedir permissão para que eu vá até Jerusalém. E aqui eu quero abrir um parênteses, meu irmão. Ei, nós precisamos orar antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão. Nós temos um Deus que é poderoso e tremendo e nos dá direção. E muitas pessoas aqui nessa noite vão sair daqui, irmão, sem medo de errar, com uma direção certa e clara do que fazer no dia de amanhã, diante da situação que você está vivendo. Esse é o nosso Deus, é um Deus que fala com aquele que ouve, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está comigo, diga glória a Deus. Essa igreja é uma igreja viva, bendito seja o nome do Senhor. Porque o Deus que está aqui é um Deus vivo e poderoso.
E aí ele fala com o rei. Só que o rei olha e fala assim, ele esperando o pior. Só que o rei, ele tem a graça. Neemias tinha recebido a graça do rei. E aí o rei entende e fala, Neemias, vai lá, resolve o seu problema. O rei pergunta quanto tempo ele vai ficar. A Bíblia não diz quanto tempo Neemias fala para o rei que vai durar a reconstrução. O rei até manda alguns homens com Neemias. E Neemias parte dali, meu irmão, para reconstruir algo que tinha sido derrubado. Neemias tinha o conforto do palácio. Presta atenção aqui. Neemias tinha a comida do palácio. Tinha servos para ele. Mas ele foi incomodado a sair daquele conforto para atender o chamado de Deus. Irmão, isso vai acontecer comigo e com você. Vai acontecer de dias, de momentos que eu e você vamos ser incomodados pelo Espírito Santo de fazer algo que parece loucura, algo que parece que está fora de ordem, algo que parece que nós vamos perder tempo, algo que parece que não é verdade, mas o Espírito Santo vai incomodar você tanto. É o chamado de Deus para eu e você fazermos alguma coisa que Deus te incomoda e me incomoda. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, quando Deus chama não adianta, você não vai ser feliz, você vai continuar incomodado enquanto você não fizer aquilo que Deus mandou. Olha para o teu irmão e fala assim, enquanto você não fizer, cutuca ele aí, o que Deus mandou, você não vai ter paz. É verdade, irmão, não adianta. Ele sentiu o chamado, e quem sente o chamado não tem jeito, irmão. Pelo chamado a gente sofre, pelo chamado a gente perde, pelo chamado a gente recua, pelo chamado a gente pode se entristecer, mas é chamado, a gente às vezes não entende, mas é o Espírito Santo impulsionando a minha e a tua vida a fazer algo que eu e você podemos não estar entendendo naquele momento, mas nós vamos entender. Faça o que Deus está mandando você fazer. Posso ouvir um glória a Deus? Pelo chamado preferimos o deserto dos escombros do que o palácio de conforto, irmão. É loucura muitas coisas que a gente lê na Santa Escritura. E tem que ser verdade no meu e no teu coração. Tem coisas que eu já fiz para Deus que parecia loucura. Quantas coisas você que é crente, que teme ao Senhor, que sabe o cheiro da rosa de Saron. Deus pediu para você fazer coisas e você não fez. Deus pediu para você entregar coisas e você não entregou. Sabe por quê? Por causa do chamado que Deus tem na tua vida. Quem está do lado não entende, quem é do mundo não entende. Mas por causa do chamado que Deus tem na tua vida, Ele vai fazer você fazer coisas para Ele que parecem loucuras. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Fique atento ao chamado de Deus. Neemias fala, ele pede autorização, e o rei é tão bom com ele, irmão, que o rei manda alguns homens com ele, e ele fala, rei, para mim não ser pego no meio do caminho, me manda cartas, me dá cartas, para que aonde eu passe, eu mostre que eu tenho autorização do rei, eu passe tranquilamente, por todas as cidades, por todas as províncias, por todos os lugares. Rei, me dá cartas, porque aí eu vou fazer a obra tranquilo. E o rei dá cartas para Neemias, para ir fazer essa obra tranquilamente. Existiam problemas em Jerusalém, irmão, porque uma cidade que os muros estão derrubados, e quando a Bíblia fala de muros, está falando de proteção. Então nós entendemos que Jerusalém estava desprotegida. Os muros estavam derrubados. Uma cidade sem muro, o assaltante entra, o bandido invade, a cidade é saqueada, as famílias são pegas. Jerusalém estava com seus muros derrubados. Isso fala que não tinha proteção. Havia uma grande injustiça em Jerusalém, no meio daquele caos. Por quê? Porque a Bíblia diz que os juízes julgavam nas portas. E se as portas estavam queimadas, não tinha julgamento, Dr. Luiz Henrique. Então, não havia justiça. Era terra de ninguém. Não havia como juízes julgarem a causa de alguém, porque os locais propícios para os julgamentos eram as
as portas de Jerusalém, as portas estavam queimadas, havia injustiça, havia muita pobreza, porque os muros estavam derrubados. Tudo que eles colhiam, tudo que eles tinham, eram roubados por bandos, por assaltantes, tudo era levado. E a Bíblia diz que Neemias chega em Jerusalém, irmão, que coisa mais linda do mundo. E ele chega focado, ele sabia o que ia fazer lá, reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, junto com alguns poucos homens, diz a Bíblia, ele de madrugada, ele não avisa ninguém. A Bíblia diz que ele não fala o motivo de ele estar ali, ele não fala quem ele é. De madrugada ele acorda e ele vai dar uma volta para ver como estava a cidade, irmão. E ele vai passear, de madrugada ele passeia na cidade e ele vê os escombros da cidade. Ele vê os muros derrubados. Ele vai com um jumentinho, diz a Bíblia. Tem uma hora que o jumento não pode andar em cima dos escombros, ele deixa o jumento e vai. É interessante a gente ler a palavra de Deus, porque tem detalhes tremendos. E ele começa a andar em cima dos escombros. Então você imagina Neemias, que estava no palácio até agora há pouco, agora ele está no meio daqueles escombros. Mas ele está ali com uma missão, ele está ali com um chamado de Deus, irmão. Ele está andando em cima do caos, ele está vendo a destruição. Ele vê as portas queimadas, ele vê os muros caídos. Mas olha só que coisa interessante, olha aqui para mim. Todo mundo, e você é um desses, e eu também, porque nós estamos aqui nessa noite, essa é a prova que nós somos um desses. Todo mundo que tem um chamado de Deus, preste atenção aqui em mim. Todo mundo que espera do Senhor, não de homens. Todo mundo que tem buscado a presença do Senhor e quer acertar, meu irmão. Essa pessoa, ela é chamada para algo. Deus colocou na minha e na tua mão alguma coisa para a gente fazer para o reino dele. Para o reino dele. Para o reino dele. E quando eu e você somos movidos a fazer alguma coisa para Deus, você pode estar vendo escombros, mas em vez daqueles escombros se trazerem tristeza no coração, quando você olha para o escombro, aquilo te encoraja e fala, vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? 3, 4 entenderam. Deixa eu te falar, irmão. Se você está firme com Deus, você pode estar lá na tua casa e está vendo escombro na tua casa, mas você está encorajado a mudar aquela situação, porque Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida para reconstruir os muros na tua casa. Oh, aleluia! Quando Deus fala comigo e com você, meu irmão, quando Deus coloca algo no meu e no teu coração, quando Deus fala, vai filho, que eu sou contigo, vai filha, porque vai dar certo. Quando as circunstâncias dizem não, você pode estar pisando no escombro, vendo as portas queimadas, mas há um encorajamento do Espírito Santo. A circunstância está dizendo não, não vai dar. Mas o homem de Deus, que tem o chamado, que entendeu o que Deus quer dele, olha para os escombros e fala, vai ser erguido. Está vendo essa porta aí? Vamos trocar uma porta. Vamos colocar porta nova. Está vendo essa situação aí que eu estou passando? Que eu estou vivendo? Deus é poderoso. Deus não me levantou. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus te chamou para ser um reconstrutor da obra dele na terra. E eu quero profetizar. Levanta a tua mão. Irmão, eu não sei o que precisa ser reerguido na tua vida. Eu não sei o que precisa ser construído novo na tua casa, nos teus filhos. Mas eu quero declarar uma palavra do céu, direto do altar de Deus sobre ti. Você vai receber uma unção para reconstruir aquilo que você está vendo como escombro na tua vida. Só quem crê dá um glória a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. Tem jeito? Porque quem não tem chamado olha e fala, não tem jeito, Daniel. Quem não tem chamado, irmão, quem não foi chamado, quem não está ardendo no coração, olha uma obra, olha a situação difícil e fala, não tem jeito. Mas quem está lá, firme com o Senhor, encorajado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo
Fala, tem jeito. Eu vou fazer, eu vou reerguer. Eu vou reerguer. Eu vou reerguer. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu vou reerguer. Ao invés, e você vai sair com essa unção daqui nessa noite. Porque essa unção que Deus está derramando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ao invés de você ver algo ruim e te trazer tristeza, você vai ser encorajado pelo Espírito Santo a mudar essa situação. Você crê, meu irmão? Toca a tua mão santa e bendita no teu irmão e fala assim, você vai ser encorajado. No lugar da tristeza, Deus vai te encorajar. Vê se ele é pentecostal e tem um glória a Deus aí nos lábios. Oh, aleluia! Você vai ser encorajado, meu irmão. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Neemias junta 33 grupos em torno dele. E o capítulo 3 vai falando um monte de nomes. 33 grupos se reúnem em torno de Neemias. Desde o sumo sacerdote até o porteiro. Todo mundo se envolve naquela obra. Os ourives, os músicos, os farmacêuticos, os açougueiros. Todo mundo é envolvido na reconstrução da obra. Cutuca o teu irmão e fala assim, todo mundo tem que se envolver na reconstrução. Fala para o teu irmão, está na chuva, é para se molhar, meu irmão. Fala para ele. Fala para ele assim, você entregou a sua vida para Jesus, então ela não é mais tua. Não tem como recuar. Não tem como mais, acabou, já era. Oh, já era, é de Deus, é Deus quem vai fazer. Não importa a tua luta, a tua dificuldade, continua no caminho. Oh, aleluia. Todo mundo se envolveu, meu irmão. Isso fala de comunhão e a gente está no mês de membresia. Nós estamos no mês de membresia. Alguém pode ler aí? Lucas, o que está escrito aí nessa primeira faixa ali, ó? Por favor, meu irmão. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos membresia, comunhão, unidade. Eles estavam de um jeito. Ei, olha aqui para mim. Eles estavam de um jeito. Que eles estavam unidos para a reconstrução, num propósito de reconstruir aquela situação toda. Aleluia. Irmãos, eu fui num congresso, eu, pastor Leandro, presbítero Luiz, presbítera Adriana, presbítera Fabiana, Laélia. Nós fomos num congresso em Suzano. E eles passaram um vídeo lá sobre os pastores da Mongólia. Os pastores da Mongólia, irmãos, eles pegam o ovo de uma águia, ou uma águia pequena, nova, recém-nascida, e eles trazem para sua casa, porque as águias ajudam os pastores a cuidar das ovelhas contra os lobos. E os pastores colocam geralmente aquele ovo, aquela águia pequena, no quarto do seu filho, que vai virar pastor também. A profissão passa de pai para filho. E eles amarram uma linha na cabeceira da cama, até algum lugar do quarto, e fazem um ninho ali, com pele, com lã de carneiro, de cordeiro. E aquela águiazinha vai crescendo ali, sentindo o cheiro da ovelha. Sentindo o cheiro, então é íntimo. Ela já nasce com aquela coisa de cuidar de ovelha. Olha que coisa tremenda. Quando a águia fica grande, irmãos, e águia, a gente não vê águia aqui. A gente vê, como é que chama aquele parecido? Carcará? Carcará, quero não. Ô Jesus, pega ele. Águia, irmão, águia é um bicho desse tamanho assim, ó. E sabia que a águia é o único animal que tem poder de perfurar o crânio de um lobo. Por isso que eles pegam as águias para ajudar a cuidar das ovelhas. E é tremendo, porque quando as ovelhas estão em perigo, porque lá é montanhoso, é diferente o lugar.
E aí vem algum lobo, se aproxima para tentar pegar alguma ovelha. Os pastores da Mongólia soltam a águia. Eles andam com 2, 3 águias. E soltam a águia, irmão. E a águia vai voando. E ela vai em cima da cabeça do lobo e perfura o crânio do lobo e mata o lobo. Ela segura o lobo até o pastor chegar e matar o lobo. Ela fica prendendo e com as garras entrando no crânio do lobo. Quando uma águia pega um lobo, e esse lobo é muito grande, ele consegue virar ela para o outro lado e fica por cima dela, a outra águia vem para ajudar. Comunhão, unidade, guerra. Nós precisamos aprender isso, meu irmão. Você quer ver isso acontecer? Então nós vamos ver um vídeo aqui que mostra essa cena que eu te falei. Amém? Pode colocar. O lobo correndo, ó. Quando ele vê a águia, ele tem que sair correndo. Pegou, daí não escapa mais, só quando o pastor chegar. Eu fico olhando para ver o pastor. Aí o pastor chega e mata o lobo. Outro lobo correndo e soltou a águia. Pode parar, você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda. Põe a tua garra de águia aí no teu irmão. Fala, irmão, conta comigo, tamo juntos. É unidade. É unidade. Igreja é isso, irmão. Igreja é isso, aleluia. Que a gente possa viver isso. Oh, quem comigo não ajunta, espalha. Que nós possamos viver em unidade. Porque sozinho nós não chegamos em lugar nenhum. Neemias não ia conseguir reconstruir os muros de Jerusalém sozinho. Ele precisava de ajuda. E ele chamou todos os que estavam lá em Jerusalém. E se juntaram a ele todos os farmacêuticos, os ourives, os açougueiros, gente que não tinha nada a ver com construção, mas estavam dispostos a ver os muros de Jerusalém erguidos novamente. Que você e eu possamos estar dispostos a reconstruir os muros, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele reúne, irmãos, ele reúne todos aqueles homens num logradouro público lá de Jerusalém. E alguém chega e pergunta: ei, Neemias, tudo bem, você está falando que você veio, que vai reerguer os muros, chamou a gente para essa obra, mas qual é a garantia? Qual é a garantia que a gente tem que essa obra vai dar certo?
Qual é a garantia, pastor Leandro? Que a obra vai dar certo. Qual é a garantia que a gente tem que essa obra vai dar certo? Eu acho que Neemias olha, irmão, ele pensa em puxar as cartas, mas ele não puxa. Ele pensa em falar alguma coisa, que ele veio a mando do rei, mas ele não fala. Do homem mais poderoso da terra. Ele tinha respaldo, o aval do homem mais poderoso da terra. Mas sabe qual foi a resposta dele? A garantia é que a mão do Senhor está sobre nós. A garantia é que a mão de Deus está sobre essa obra. A garantia é que a mão de Deus está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Neemias fala, a garantia é que a mão de Deus está sobre mim. Irmão, Neemias queria passar o coração dele para aquelas pessoas. É difícil a gente fazer isso, sabia? Quando Deus fala para nós, eu vou fazer, meu filho. Tudo será reconstruído. É difícil a gente passar o coração que Deus está falando para a igreja, para as pessoas. Mas a única garantia que a gente pode te dar é que a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre essa obra. A mão de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua família. A garantia que a obra vai ser reconstruída é a mão de Deus sobre ti. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão, a garantia não é porque eu sou um sábio ou você é alguém letrado. A garantia não é porque você tem uma gravata bonita ou porque você usa um perfume importado. A garantia não é o carro que você chega na igreja, é o carro que você anda por aí, a casa que você tem. A garantia é a mão de Deus que vai dar certo as coisas na tua vida. A garantia não é o dinheiro no bolso, que alguém pode comprar o que quer. A garantia não é essas coisas, irmãos. O mundo pensa que tem garantias, porque a pessoa tem dinheiro, tem posses, tem condição, tem a sabedoria. Isso não é garantia. A garantia que algo vai prosperar e vai ir avante é a mão de Deus sobre aquele negócio. E eu quero profetizar sobre a tua vida. A mão de Deus, levanta a tua mão que eu quero declarar. A mão de Deus está sobre a tua vida, a mão de Deus sobre a tua obra, a mão de Deus sobre o teu ministério. Tenha unidade, seja membro, ou prospere naquilo que Deus colocar nas tuas mãos. A mão de Deus é a garantia que tudo vai bem sobre a tua vida. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Oh! Eu creio, rabando que a mantúria sai. Aleluia. Jabes, um homem chamado Jabes, em 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, sabia disso. Porque ele para as crônicas, irmãos. Crônica é aquele livrinho meio chato da Bíblia que fala fulano gerou fulano, e fulano não sei o quê, e fulano da família, e fulano, e fulano, e fulano. Mas tem uma hora que as crônicas param para falar da oração desse homem. E ele pede 4 coisas para o Senhor. Que o Senhor me abençoe, que me alargue as fronteiras, que me preserve do mal e que a tua mão seja comigo. Se a mão de Deus for com você, acabou. Ninguém pode parar quando alguém tem a mão de Deus ao seu favor. A obra, a garantia da obra é a mão de Deus. E eu sei que a mão de Deus é sobre essa igreja. A mão de Deus é sobre essa igreja. E que o meu coração, o Espírito Santo passe o meu coração para você nessa noite. Em o nome de Jesus. A única promessa, irmãos, no meio de todas aquelas pessoas. A única promessa que Neemias faz é essa. Neemias não falou, vocês vão ganhar carro, casa, vocês vão... O rei vai mandar um monte de coisa boa para a gente. Olha, as cartas que garantem isso. A única promessa que Neemias faz é que a mão de Deus garantia o sucesso daquela obra. A mão de Deus garantia tudo aquilo. Ele sabia que não era o rei, não eram as cartas, a influência que ele tinha. Era uma garantia daquela obra. A garantia que os muros iam ser reerguidos e as portas restabelecidas. Era a mão de Deus, irmãos. Você e eu precisamos ter certeza que a mão de Deus está sobre nós. Sobre a obra que nós estamos fazendo. Compromisso com a obra de Deus. A gente tem falado aqui, né? Eu brinquei quinta-feira passada.
outro dia aí sobre os domingueiros. Tem gente que não está vindo mais nos cultos de semana, só vem de domingo. Irmão, se esforce para estar nos cultos. Hoje é um dia típico, né? Feriado, muita gente trabalhando, muita gente faltou e a gente entende. Mas tenha compromisso com a obra de Deus. Porque aí então a mão de Deus estará sobre a tua vida. E quem tem a mão de Deus ao seu favor, prospera em tudo aquilo que faz. Está entendendo, irmão? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Agora tem um detalhe. Toda vez que você decidir reconstruir alguma coisa, vai se levantar oposição. Eu vou repetir. Toda vez que você decidir, eu vou fazer. Eu vou me levantar. Eu vou diante desse negócio na força do Senhor. Toda vez que você decidir reconstruir alguma coisa, vai se levantar oposição. Repita comigo: toda vez que eu decidir reconstruir ou construir alguma coisa, eu vou sofrer oposição. Olha para o teu irmão com cara de profeta desconfiado e fala assim: está entendendo, irmão? Está entendendo? Mas é a obra de Deus. Então vai ter oposição. Está preparado para receber a oposição? Sabe qual é a diferença? Foi falado aqui. Nós fazemos parte de um exército que tem certeza da vitória. Irmãos, a igreja vitoriosa de Jesus Cristo, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós fazemos parte de um exército vencedor. Não porque vamos vencer, mas porque já vencemos. Porque Ele venceu na cruz do Calvário a nossa vitória. Você está entendendo isso? Então não importa o que você passe agora, se parece perca, se parece destruição, se você permanecer, é uma convicção, e a Bíblia nos garante que você foi alistado em um exército que é vencedor, já é vencedor. E por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em sair? Por que você está pensando em recuar? Por que você está pensando em não fazer mais nada? Você foi alistado nesse exército e não tem mais volta. Se você sair, você morre. Você precisa estar junto com esse exército avançando. E eu disse esses dias para o pessoal da intercessão: quando Deus faz alguma coisa, irmãos, ou quando Deus permite que alguma coisa ruim aconteça sobre as nossas vidas, nós temos que olhar aquilo, e aquilo não, nós não podemos olhar e falar: não tem jeito. A coisa está assim, o mundo acabou, a vida já não vale mais nada, acabou tudo. Não, aconteceu a coisa ruim. Senhor, eu não quero sair do teu caminho, eu quero pagar o preço, eu vou me levantar, Espírito Santo me ajuda, eu faço parte da igreja vitoriosa, eu me levanto, eu, aleluia, sou mais do que vencedor, eu vou avançar. E aí, irmão, a gente é encorajado novamente e a gente começa a avançar de novo. Aleluia. Quem está entendendo isso? Olha para o teu irmão, cutuca ele e fala: não desista. Não desista. Existe uma obra a ser feita e está nas tuas mãos. Não desista. Oh, quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que 3 homens se levantam contra Neemias: Sambalate, Tobias e Gesem. Irmãos, você sabia que esses homens não eram amigos? Esses homens só ficaram amigos, Marcelo, para se levantar contra a obra. Eles não se conversavam. Mas quando eles ouviram falar que tinha alguém que estava pensando em reconstruir Jerusalém, eles se juntaram para ir contra aquela obra. Está parecendo alguma coisa parecida com os dias de hoje, irmão? Às vezes você se levanta para fazer alguma coisa. Tem gente que nunca se conversou, aí se junta para ir contra ti. Sambalate, Tobias e Gesem não eram amigos, não se conversavam. Mas quando eles ouviram dizer que alguém estava lá para restabelecer a ordem, os muros, as portas de Jerusalém,
eles se comunam para ir contra a obra de Deus. Isso vai acontecer. Deus está nos avisando. Mas fique firme no Senhor, porque o Senhor, aleluia, garante o sucesso dessa obra em nome de Jesus. Oh! Aleluia! Irmão, você não está sozinho. Deus está contigo nessa obra. Você não está sozinho nessa luta. Deus está contigo nesse negócio. Você não está sozinho, pelejando sozinho, parecendo que não vai chegar em lugar nenhum. Deus está contigo, aleluia. Deus está contigo, viu, minha irmã? Levanta a tua mão. Deus está contigo nessa obra, você não está sozinho. Entrega mais ao Senhor, porque, olha, Deus vai lutar por você. Deus vai pelejar a tua luta. Deus vai guerrear por você. Ele já falou para você que Ele garante a tua vitória. Então fique firme no Senhor, não esmoreça, não pense em desistir. O Senhor é contigo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quando você decidir restabelecer, reconstruir alguma coisa, ou construir alguma coisa, alguém vai dizer: não vai ficar de pé não, não pode. Não, esses muros não podem ficar de pé de novo. Não pode. Foi isso que os inimigos fizeram. No capítulo 2, versículo 10, olha só, meu irmão. Quando Sambalate, o Aronita e Tobias, o oficial do rei... E deixa eu dizer uma coisa, olha aqui para mim. Você sabia que Gesem, segundo alguns historiadores, era rei de Quedar? Que Sambalate era governador de Samaria e que Tobias era um nobre. Então tinha um rei, um governador e um nobre fazendo oposição contra a obra de Deus. Não era gente pequena. Por isso que eles mandam homens primeiro, mandam homens. Não era gente pequena, irmão. O inimigo nunca vai vir pequenininho, ele vai vir para valer. Mas permaneça no Senhor, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Quando você decidir reconstruir, os inimigos vão dizer: não pode, não vai dar, não vai acontecer isso. Tem muita gente que não faz, não quer fazer e não deixa ninguém fazer. Posso ouvir um aleluia? Irmão, na obra de Deus, tem muita gente que não quer fazer, não faz e não deixa ninguém fazer. Ele para na porta do reino e fala assim: eu não vou entrar e também não vou deixar ninguém entrar. Em nome de Jesus, não pare a obra, não desista da obra, não pare aquilo que Deus ardeu no teu coração, permaneça firme na reconstrução dessa obra em nome de Jesus. Quem é que quer mexer em pedra, irmão? Os muros estavam lá. Olha, alguns teólogos dizem que fazia 90 anos que Jerusalém estava daquele jeito. Porque o povo estava no cativeiro. Depois o povo foi solto. Alguns anos se passaram. Havia muitos anos que Jerusalém estava assolada. Agora alguém resolve mexer em pedra. Alguém resolve reerguer os escombros. Isso fala de mudança. E tem gente que não quer mudança, irmão. Tem gente que quer viver na mesma maresia. Olha aqui para mim. Conhece gente assim? Tá bom. Tá tudo bem. Quando a gente estava lá na igrejinha pequena, irmão, até hoje, tem gente que fala para mim: ai, pastor, que saudade da igrejinha pequena. A gente era em 7, 8 pessoas, mas era uma bênção. É uma bênção. Mas a obra de Deus é um organismo vivo que funciona com jejum e oração e vai crescer, porque todo organismo vivo cresce. Se não crescer, tem alguma coisa errada. É obra de Deus. Eu sinto saudade de comunhão? Claro que sinto. Mas que nós possamos fazer a comunhão agora, já, em vez de chorar o leite derramado, de coisas que já passaram. Deus tem um novo para você. Quem quer novo de Deus, irmão? Quem quer novo de Deus? Então entenda que Deus tem novidade para você. Novidade, olha para o teu irmão e fala: Deus tem o novo. Entenda a mudança de Deus, fala para ele aí.
Entenda a mudança de Deus. Oh! Entenda a mudança de Deus, irmão, é tempo de reconstruir. E quando Deus está reconstruindo, tem coisa que vai mudar. Vai mudar. Vai mudar, não tem jeito. Ó, teu ministério vai mudar. Não vai ser o mesmo. Ei, talvez Deus mude você de posição. Vai mudar. Olha pro teu irmão assim e fala, vai mudar, irmão. Vai mudar, tudo vai mudar. Em tempo de reconstrução, as coisas mudam. Deus vai mudar. E olha, deixa Deus mudar. Não fica triste não. Deixa Deus mexer. Deixa Deus mudar. As coisas vão mudar porque é tempo de reconstrução. Se você não quer ver o novo de Deus e não quer ver mudanças, é melhor você ficar em casa. Mas se você quer ver o novo de Deus e quer ver as mudanças do Senhor, venha, porque você e eu vamos contemplar com os nossos olhos a obra que Deus vai fazer em o nome de Jesus. Aleluia. Tem gente que olhou, meu irmão, talvez para a sua situação, porque servo de Deus não está imune a passar por lutas e por dificuldades. Homem e mulher de Deus não está imune a ver escombro, irmão, a viver no meio do escombro. A gente passa por luta, faz parte da carreira cristã, mas talvez alguém olhou para você e falou assim, isso não levanta mais, é muito escombro. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus está fazendo algo diferente. Vem mudança por aí. A reconstrução de Deus vai chegar. Você tem fé para crer, meu irmão? A restauração de Deus vai chegar. Tem gente que pode ter olhado para você e dizer, olha, a situação dele é muito difícil, não tem como voltar, não tem como ser reconstruído. É mentira. Deus está fazendo alguma coisa diferente e Ele vai chegar com reconstrução sobre a tua e a minha vida, em o nome de Jesus. Oh, quem se alegrou com a tua derrota, vendo os seus escombros, Deus está dizendo, eu vou fazer ficar de pé. Eu vou fazer ficar de pé. Senhor, eu quero ver as coisas ficando de pé na minha vida. Coloca a mão no teu coração e fale, eu quero ver as coisas de pé na minha vida, Senhor. Eu quero ver os meus escombros ficarem de pé, Senhor. Eu não vou desistir dessa obra. Se tem escombros na minha família, se tem escombros lá na minha casa, se os meus filhos são escombro, se a minha família está no escombro, eu não aceito. Eu vou ficar nessa obra perseverando, porque eu vou ver a reconstrução de Deus. Aplauda o nome do Senhor, dá glória a Deus, creia na vitória. Creia. Quando você decidir reconstruir, vão zombar de você. Ih, você está naquela igreja? Ih, você está pensando que vai aonde? Porque foi isso que os inimigos falaram. Quando você pensar em reconstruir, vão falar, ih, essa conversinha eu já ouvi. No capítulo 4, no versículo 1, olha só o que diz a Bíblia. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu-se em ira, indignou-se muito, escarneceu dos judeus. Olha o que Sambalate fala dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Por quê? Porque ele era governador de Samaria. Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe a isto? Sacrificarão? Acabarão a obra em um só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado também, olha lá, se juntaram para comunar, para zombar do povo de Deus, disse, ainda que reedifiquem, Sambalate, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Zombaram. Eu não sei se zombaram de você, mas geralmente quando a gente se levanta para reconstruir alguma coisa, zombam de nós. Quando isso acontecer, não pare. Continue trabalhando e continue fazendo a obra. Sabe o que eles fizeram? Olha o versículo 6. Assim, reedificamos o muro. E todo o muro se completou até a metade. A metade da obra já estava feita. Pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. A oposição vinha, zombavam deles. E o que eles faziam? Vamos trabalhar mais. Celso, vamos trabalhar. Mão na obra, mão na obra. Mão na obra, vamos que vamos, vamos que vamos. Eles estão zombando, nós vamos trabalhar. Eles estão zombando, nós vamos trabalhar mais. A Bíblia diz que o coração se inclinava mais a trabalhar, irmão. Que coisa linda.
que o meu e o teu coração se incline mais a trabalhar para as coisas do Senhor. Todas as vezes que zombarem de ti, todas as vezes que não acreditarem nos teus sonhos, que você se encoraje para não parar a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a palavra de Deus ao meu e ao teu coração nessa noite. Aleluia. Quando você decidir reconstruir, vão te ameaçar. Viu, Mara? Vão te ameaçar. Olha o versículo 11 do capítulo 4. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e mataremos eles, e poremos fim a essa obra. Quando você for ameaçado a parar a obra, e essa obra, o Espírito Santo está falando para cada um de nós o que é. Quando você for ameaçado a parar a obra, eu só sei de uma coisa: é algo de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, seja ministério, na igreja, na tua casa. Quando você for ameaçado, irmão, nós temos que fazer duas coisas, três coisas na verdade. Primeira, não temer a ameaça, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, diz o Senhor, se o teu coração estava temeroso por causa de alguma ameaça que o teu adversário lhe fez, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa noite. Não temas, diz o Senhor, como diz no verso 14 do capítulo 4, depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não tema o teu inimigo. Olha para o teu irmão e fala assim: não tema. Tira o temor do teu coração. Pode parar. Tira o temor do teu coração. Volta um pouquinho, versículo 9. Olha que coisa linda. Segunda coisa, não temer. Segunda coisa, orar. Terceira coisa, vigiar. Isso é a nossa parte. Porque se os inimigos se opuseram contra nós, irmãos, é por isso que a gente está guerreando. É por isso que está dando direção de marchar, de fazer ato profético, de quebrar. Por quê? É tempo de não temer, de orar e de vigiar, Geraldo. Porque no versículo 9 do capítulo 4, olha o que diz aí. Então, olha só. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias não é bobo. Eles estão ameaçando a gente, falou que vão matar. Então é o seguinte, divide o turno, metade fica de noite, vigiando, e outra metade trabalhando, e outra metade fica de dia, de noite, de dia trabalhando, e outra metade vigiando. Separou os turnos para ter guardas de dia e de noite, orando e vigiando. Versículo 17 do capítulo 4. Que edificava, vamos no 16. Naquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Olha aqui para mim, espera um pouquinho. Vai ter momento que enquanto tem uns orando, fazendo guerra em oração, vão ter outros vigiando, com espada, com lança, na guerra, para cobrir a retaguarda de quem está em oração. Porque quando a gente ora, irmão, nós estamos nos prostrando diante de Deus. Aleluia. E Ele fez metade estar em oração e a outra parte buscando e estando ali com lanças, com escudos, com arcos, com couraças. Olha só, os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Olha que interessante. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Já parou para pensar nisso? Orando, vigiando, mas não temendo o inimigo. Você pode glorificar o Senhor, meu irmão? Oh, aleluia! Palavra de Deus para nós, tem a direção.
ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu vou terminar. Mas eu preciso te falar uma coisa. Presta atenção aqui em mim. Os inimigos não desistiram. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 6 que o muro já não tinha mais brecha nenhuma. Mas os inimigos continuavam tentando parar a obra. Os muros já não tinham mais brecha. Já não tinha mais por onde os inimigos entrarem. Mas os inimigos continuavam tentando parar aquela obra, Karina. Só que olha que coisa interessante. A minha Bíblia diz que um certo dia, Neemias está em cima de um andaime, irmãos. Pondo pedra lá. Passa aqui o tijolo. Pondo pedra. Ele estava lá em cima. E você vai entender porque eu sei que ele estava lá em cima. Em cima de algo. E eu estou falando aqui andaime. E ele fazendo a obra. Estavam quase terminando o muro. Chega os inimigos. E falam assim: ei, Neemias! Olha como o inimigo olha para você. Ó. Olha onde você está. Ei, Neemias! Aí Neemias responde: pois não! Olha como você olha para o seu inimigo. Ó. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Isso não é superioridade. Isso é onde Deus te colocou. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você está sobre o natural. Você está numa posição elevada. Não interessa o momento que você está vivendo. Você foi comprado, lavado e remido pelo sangue. Você está no alto, irmão. O inimigo tem que olhar assim para você mesmo. E você olhar assim para ele. Quem está entendendo isso? Ei, Neemias! Olha, nós precisamos falar com você. E Neemias: ô rapaz, me passa aqui, esse tijolo baiano quebrou. Me passa o outro. Está lá, reconstruindo os muros. Está quase no fim. Mas nós precisamos falar com você. O que é? Fala daí. Não, mas nós precisamos que você desça daí para falar com a gente. Desce daí, para a obra aí. Para aí, vem falar com a gente. Desce aqui. Sai da posição que você está e desce aqui para falar com a gente. Sabe o que o inimigo quer? Olha aqui para mim que isso é profético para mim e para a tua vida. Fresquinho do céu agora. O inimigo quer que você saia da tua posição para se igualar a ele. Ó. Se você aceitar a afronta do teu inimigo e descer, você vai se igualar. Não se iguale ao seu inimigo. Não se iguale ao seu inimigo. Você está numa posição em Deus. Não se iguale ao seu inimigo. Quem está entendendo isso? Olha aqui, olha para mim, repita assim: eu não posso descer para atender a afronta do meu inimigo. Deixa ele falar. Fala para o teu irmão: deixa ele falar. Está entendendo, irmão? O inimigo quer te parar, entenda. Não deixe ele te parar. Mas se eu não fizer alguma coisa, ele vai me parar. Não, continua fazendo o que Deus te mandou. Deus cuida dele. Não saia da tua posição. Sabe o que Neemias responde? Está no versículo 3. Neemias olha, de tanto eles encherem Neemias, querer que Neemias desça, Neemias fala assim: eu não posso descer. Palavra descer. Eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. O teu inimigo quer que você desça. O teu inimigo quer que você se iguale a ele. Não desça, continue reconstruindo para você poder fazer uma oração de agradecimento ao teu Deus no final dessa obra. Tem gente que vai dar culto de ação de graça ainda esse ano por aquilo que Deus vai fazer. Eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é por causa do trabalho, eu não sei se é um milagre que vai acontecer, eu não sei se a porta
financeira que vai se abrir, mas você vai se alegrar e vai dar culto de ação de graças para dizer: eu reconstruí até o fim e o Senhor foi fiel na minha vida e acabou a obra, e eu estou aqui para glorificar ao Deus que termina a obra na minha vida. Ele vai fazer. Pega na mão do seu irmão. Eu separei uma música lá. Me perdoe, meus irmãos, eu senti de Deus uma música que nós estávamos numa comunhão e eu ouvi uma mulher cantando, e essa música falou muito comigo. Você não para, porque o Pai está contigo, irmão. O Pai está com você. Não desça para atender a voz do inimigo. Não dá para parar. Faça a obra de Deus. Não importa se estão zombando, se estão ameaçando, se estão achincalhando, se estão caluniando. Eu estou numa grande obra, não posso parar. Amém? Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Pode aumentar. O rebacai do valassai. Eu queria que você começasse a orar aí agora pelo teu irmão. Oração de guerra, viu, irmão? Aqui tem um povo que não é povo frouxo, não. É povo que ergue os muros. Eu não sei se é açougueiro, farmacêutico, corretor, ourives, eu não sei. Mas você está envolvido. Aleluia. Aleluia. Tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar e descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Se for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer, quando tudo te esquecer. nós vamos lembrar que temos um Deus. Lembrarás que eu sou teu Levanta a mão do seu irmão aí, ó. Deus. E se chorar, Se você chorar, irmão, te machucarem. aleluia. Lembrarás Você vai lembrar das promessas que ele te fez. que eu te fiz. Maravilhoso. Quando for impossível, Parece que é impossível. Clama a ele. Lembrarás que sou teu Pai, me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Aleluia. Eu confio. Eu confio. Confio Eu em confio. ti. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas se você está disposto, decidido a reconstruir algo na sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Coisas que precisam ser reconstruídas. E há a necessidade de uma decisão, meu irmão. Nós precisamos decidir a
reconstruir. Quando terminar, você pode colocar de volta. Oh, aleluia. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Queria chamar os obreiros, a intercessão, todos que nos ajudam, os presbíteros. Aleluia. Tem que confiar na obra, no dono da obra. Vamos orar, vamos orar. Em nome de Jesus.